Aleluia, paz. Confesso aos irmãos, se fosse para estar saciado aqui nesse culto aqui, já saía bem. Já saía bem, já saía agraciado com o que foi falado aqui nessa live, tá? Creio que Deus usou cada boca aqui nessa noite. Confesso aos irmãos, o nosso pastor aí pegou a gente de surpresa, né? Porque não sabia de nada. Aí é assim, né? Deus, ele sabe o momento certo e a hora certa de agir de nossas vidas. Então temos que sempre estar preparado com a Bíblia Sagrada. Temos que estar sempre preparado para uma hora ou outro momento acontecer isso daí, né? Já sabemos como é que é o movimento. Amados, agradeço essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. Agradeço também a cada irmão também que está conosco aqui. Que Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa, tá? E extraordinária. Confesso aos irmãos, tá? Eu não vou demorar muito, tá? Porque também eu gosto de respeitar as normas e horário. É tanto que eu entrego sempre no horário certo. Tanto que eu entrego às vezes no momento, né? Eu sou pontual naquilo que é falado, naquilo que é entregado, porque isso é um estilo de reverência. E através de ter reverência também é chamado organização, né? E sem contar ainda, sem colocar essa palavra organização, podemos colocar também a ética. Porque quem não segue o protocolo, infelizmente é a pessoa que não tem ética, né? Então nós temos que seguir o protocolo aqui, que é IAT às 10h30. Amém? Para não ficar minhas palavras, tá? Eu quero agradecer profundamente cada um de vocês, aqueles que estão na live, aqueles que também não estão, talvez estão ocupados. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você que tem Bíblia Sagrada, abra comigo aí a tua mensagem sagrada em Jeremias, capítulo de número 18. Repetindo, Jeremias, capítulo de número 18. Quem tem Bíblia e quem tem reverência à palavra de Deus, quem querer ficar de pé e também quem puder ficar de pé e acompanhar comigo, ficarei muito grato. Não em reverência a mim, mas em reverência à mensagem sagrada. Bem, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Pode se assentar, você que foi reverente à palavra de Deus, você que pôde ficar de pé. Amados, exige momentos em nossas vidas que tem artefatos que acontecem, que pensamos que, por esses artefatos acontecerem em nossas vidas, pensamos que vamos desabar. Pensamos que a nossa jornada irá acabar. Pensamos que a nossa vida toda vai ser jogada para fora. Pensamos que tudo aquilo que vem como restituição para gerar o nosso crescimento, com o nosso pensamento negativo, a gente pensamos que aquilo vai acabar nos fazendo não sei o quê, derrotados. E a Bíblia revela um artefato que vai acontecer em Jerusalém e também em Judá. A Bíblia Sagrada diz que chega um determinado tempo que um povo chamado povo de Israel, eles agora vão meio que escutar a voz dos príncipes do povo e vão deixar de escutar a voz dos profetas daquela cidade, onde a Bíblia denomina um homem chamado com o seu nome de Jeremias. Homem esse que desde a sua infância ele sempre falava que ainda era um homem pequeno para poder então fazer a obra do Senhor, porque Jeremias se achava como uma criança, mas segundo a Bíblia, Deus chama Jeremias como um grande propósito. Deus chama Jeremias como uma grande provisão. E a Bíblia Sagrada diz que entre esses artefatos, Jeremias ele é chamado para erguer, aleluia, como se fosse uma autoridade diante da sua vida, para assim apregoar e ensinar para o povo de Israel que Deus estava furioso com aquele tipo de pecado.
Porque a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo de número 11, versículo de número 1, você vai começar a ver e entender que quando Ezequiel ele vai até a porta oriental da casa do Senhor, Ezequiel ele vai ver o quê? Ele vai ver homens, aleluia, assentados diante do templo de Salomão. E a Bíblia diz que ele também exigia um homem chamado Jeremias, que estava o quê? Estava acorrentado. Se você observar na Bíblia, Jeremias é considerado um profeta chorão. Mas não é porque ele chorava com uma performance que ele estava triste. É porque a Bíblia diz que Jeremias, por ser um homem que tinha muita intimidade com Deus, Jeremias então chora. Ele se redime diante a Deus para que viesse ter misericórdia daquele povo, para que não viesse derramar assim a sua grande justiça. Mas segundo a Bíblia, Jeremias não poderia fazer nada. Por que não poderia fazer nada? Porque quem estava com toda a autoridade era o Deus de Israel, que estava com a composição do céu. A Bíblia Sagrada vai revelar que agora, quando o povo agora vai começar a ser estipulados por esses falsos profetas, vai serem estipulados por esses falsos denominadores, representando assim como os homens grandes, os príncipes do povo. A Bíblia diz que ele diz assim, ó, olha só, a cidade é a panela e o povo é a carne. Então significa que o povo teria que seguir o comando da cidade. Porque se o povo não seguisse o comando da cidade, então alguns poderiam meio que ser o quê? Serem presos. Ou então alguns poderiam meio que ser acusados por talvez não seguir a lei daquela determinada cidade. Se você coloca, por exemplo, o feijão no fogo, o feijão que está na panela vai seguir o comando de quem? Vai seguir o comando do fogo. Por quê? Porque se não tem fogo, não tem cozimento. Então o povo meio que estava seguindo essa condução, e por aquele povo estar seguindo essa condução, então meio que vai acontecer entre aquele povo uma desavença, aonde nessa desavença Deus ele vem e vai matar um homem chamado Pelatias. Por quê? Porque Cristo queria mostrar para o povo de Israel, Deus queria mostrar para o povo de Israel que quem estava falando na boca de Jeremias era ele. Vocês vão observar e vai ver na Bíblia Sagrada que Jeremias ele estava acorrentado e toda vez ele clamava, ele glorificava a Deus, porque só entrava dentro daquele templo quem era sumo sacerdote. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que Deus vai visitar um homem chamado Nabucodonosor. Homem esse que reinou cerca de aproximadamente 46 anos antes de Cristo no Império Babilônico. A Bíblia diz que no cativeiro Israel vai ser invadida cerca de 3 vezes. A primeira vez que Israel vai ser invadida vai ser por volta dos anos 605 antes de Cristo. A Bíblia diz que Nabucodonosor, por volta dos anos 605, ele pega e leva cativos para a Babilônia, jovens nobres, jovens intelectuais, jovens que tinham assim sangue correndo diante as suas veias. E a Bíblia diz que entre esses jovens estava ali Ananias, Misael, Azarias e também estava Daniel. A segunda vez que Nabucodonosor vai invadir Jerusalém vai ser por volta dos anos 597 antes de Cristo. A Bíblia diz que agora Nabucodonosor ele vai levar cativos para a Babilônia, aproximadamente 10.000 judeus. E a Bíblia diz que entre esses judeus estava ali o profeta chamado quem? Ezequiel. E segundo alguns entendidos, alguns estudiosos, foi nessa ocasião que acabaram com o sonho de Ezequiel e se tornar um sumo sacerdote. Aonde alguns entendidos, eles dizem e ainda eles falam que foi aqui que executaram uma esposa de Ezequiel. A Bíblia fala que a última vez que Israel vai ser invadida vai ser por volta dos anos 586 antes de Cristo. Dessa vez a Bíblia fala que Nabucodonosor ele vai devastar completamente com Jerusalém. Aonde a Bíblia diz que no cativeiro Israel,
vai ter que perder 3 benefícios. E a Bíblia diz que esses benefícios foi como uma performance de exercer na vida daquele povo, como consequência do que eles tenham cometido diante a Deus. A Bíblia Sagrada, ela vai começar a vos revelar que nessa perda de 3 benefícios, a Bíblia diz que Israel meio que vai perder a sua estrutura. Meus irmãos, então no cativeiro, quando Israel perde esses 3 benefícios, a Bíblia apresenta o primeiro benefício entre ele. O primeiro benefício entre a Bíblia Sagrada que ela vem apresentar é os muros. A Bíblia fala que muro significa proteção. Se você ler lá em Josué, capítulo de número 7, você vai ver quando quando Josué, ele ora a Deus e a Bíblia diz que as muralhas de Jericó caem sobre ao chão. Muro na Bíblia significa proteção. Por quê? Porque se Jericó está em muro, significa que Jericó está protegida. Mas se os muros de Jericó caiu diante ao chão, significa que um dia então Jericó acabou se quebrando. A Bíblia diz que agora o segundo benefício que Israel vai perder dentro do cativeiro vai ser o prazer de glorificar a Deus em sua própria pátria. A Bíblia fala, haja vista que Nabucodonosor, a Bíblia diz que no cativeiro ele vem e destrói completamente o templo de Salomão, que havia construído em Jerusalém, e completou essa obra em aproximadamente 950 antes de Cristo. Observamos que foi uma grande trajetória na vida de Salomão. Olha o tanto de período que ele levou para reconstruir o templo. Olha o tanto de tempo que ele levou para reconstruir uma obra-prima que representava aquele templo, que para Deus naquela época era representado como um templo de adoração, aonde por conta do pecado, por conta da desobediência daquele povo, então o povo ele meio que vai perder esse grande acesso. Agora o último e terceiro benefício que Israel vai perder dentro do cativeiro vai ser a Arca da Aliança, que a Bíblia fala que era um caixote feito de madeira de acácia, que tinha aproximadamente 1,11 m de comprimento e 66 centímetros de largura e também altura. A Bíblia fala que essa caixa ela era toda convertida de ouro por dentro e por fora. E a Bíblia diz que sobre essa caixa existia uma tampa chamada com o seu nome propiciatório. E a Bíblia diz que sobre essa tampa existia 2 querubins esculpidos de ouro, um de frente para o outro, encurvados. E a Bíblia diz que as asas desses querubins formavam-se um grande arco. A Bíblia fala, amados, que dentro daquela Arca da Aliança existia 3 benefícios que estavam guardados dentro dela. Primeiro benefício que vai estar guardado dentro da Arca da Aliança vai ser a vara de Arão que floresceu. Segundo benefício que vai estar dentro da Arca da Aliança vai ser o pote de maná. E o terceiro benefício que estava guardado dentro da Arca da Aliança vai ser as tábuas da lei. Amados, segundo alguns entendidos, segundo a ONU, já existe cerca de 8 bilhões de habitantes perante a face dessa terra. E muitos desses habitantes ainda estão a procurar o caminho. Alguns vão seguir ao espiritismo, mas representa como um endereço errado. Alguns vai entender e vai seguir o Allan Kardec, vai para o espiritismo, mas é endereço errado. Muitas pessoas talvez querem seguir a menininha do candoá, onde toca um tabaco de umbanda, de quimbanda, de candomblé, de mesa branca, mas é endereço
errado. Muitos talvez seguem até a Buda, mas também és endereço errado. Uma coisa que eu vou te contar e talvez alguns não sabiam aqui, alguns tá falando entre aspas. Uma coisa que eu vou dizer para vocês e vou revelar. Sabe o que Buda falou antes de morrer para os seus seguidores? Olha o que Buda diz, ó. Continue encontrando o caminho. Vou repetir mais uma vez. Buda falava para os seus seguidores, olha, continua encontrando o caminho. Mas uma verdade que eu vou falar para você, que é um pouco rasgada e vou apresentar para você. Um caminho que nem Buda e nem os seus seguidores encontraram, nós já encontramos há muito tempo. Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é ninguém vem ao Pai, e nem é ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe por que o diabo está bravo com você? Não é por conta do carro que você anda. Sabe por que o diabo está bravo com você? Não é por conta do terno que você usa. Sabe por que o diabo está bravo com você? Não é por conta do dinheiro que você tem. O diabo está bravo com você é porque todas as vezes que ele olha para você, ele vê uma pessoa que encontrou o caminho há muito tempo. Agora vamos lá. No capítulo de número 18, versículo de número 1, Deus vai chamar quem? Vai chamar Jeremias. Já disse, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, beleza? Então Deus está falando com Jeremias. Mas no segundo, Deus já vai orientar Jeremias, ordenando, ó, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. No terceiro diz, e desci a casa do oleiro, e eis que quando estava chegando lá, o oleiro já estava. Então isso significa, segundo alguns entendidos, a casa do oleiro ficava ao extremo sul ao vale de Enom, em Jerusalém. Mas, se você vai estudar lá em Gênesis capítulo de número 12, ele vai falar para Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai encontrar uma terra que eu te mostrarei. Pronto, Deus esconde o endereço, porque Deus não fala para Abraão aonde iria levá-la. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 11, Deus vai falar então com Ananias. Ananias pode encontrar uma rua chamada direito, porque a Bíblia fala que ali Saulo tinha perdido a sua visão. E segundo a Bíblia Sagrada, Deus dá o endereço para quem? Para Ananias. Mas em Jeremias Deus não fala nada. Sabe por que Deus não fala nada? Porque profeta que é profeta, ele não precisa que o oleiro venha visitar ele. Ele sabe aonde encontrar o oleiro. Aleluia. A Bíblia diz que o vaso cai diante ao chão e tem moleiro, pega aquele vaso resumidamente, tá? Não quero aprofundar muito porque já tá chegando no horário, falta 6 minutinhos. A Bíblia diz que o vaso, quando ele cai diante do chão, então o moleiro vai pegar e fazer o que come para semear os seus olhos e fazer aquele vaso. A Bíblia fala que quando o oleiro pega, ele transforma. O que significa isso? Peraí. Se bateu no chão e quebrou, significa que a matéria está podre, a matéria está contaminada, a matéria não presta mais. Mas a Bíblia diz que mesmo aquela matéria não prestando, o oleiro pega aquele vaso e transforma. Sabe o que significa isso aí? Escute bem, é para você que agora. Deus não está preocupado com o teu pecado. Deus está preocupado com o teu arrependimento. Porque a Bíblia diz que quando em Jerusalém eles se redimiram diante a Cristo, diante a Deus, a Bíblia Sagrada diz que Deus foi, visitou o coração de Nabucodonosor e assim libertou o seu povo. Sofreu 70 anos no cativeiro, mas tudo valeu a pena. Eu quero te falar uma coisa para você, vale a pena você esperar. Eu quero dizer uma coisa para você, vale a pena você esperar o momento certa, a hora certa, que Deus irá agir em tua vida com grande provisão. Aleluia. Com uma mão o oleiro ele vai te segurar, mas sabe o que o oleiro vai fazer com a outra mão? Vou falar mais uma vez aí. Com uma mão o oleiro te sustenta, com uma mão o oleiro segura você, com uma mão o oleiro vai diante da tua família, mas com uma outra mão o oleiro vai lá no hospital e acaba com a flecha dos teus inimigos.
com a outra mão Deus vai arrancar essa doença, com a outra mão Deus vai arrancar essa enfermidade, com a outra mão Deus vai lá dentro da Babilônia e vai acabar com a festa dos teus inimigos. O choro pode durar sim diante uma noite, mas a alegria virá diante o amanhecer. Sabe o que Deus está dizendo aí? Você pode estar chorando hoje, mas tenha certeza de uma coisa: amanhã você irá sorrir. Aleluia. Então a Bíblia diz que Deus restaura o povo de Israel, enquanto talvez tem pessoas hoje que falam que demora anos e mais anos para ir para o culto, demora horas. Fala, não, agora eu vou para o culto que está na hora. A pessoa pega e sai na cara de pau, ela vai diante do culto, e quando ela vai diante desse culto, o filho do carro fura, ela fala, não, é que o diabo fez. A pessoa sai de casa atrasada, não sai na hora certa e ainda quer colocar a culpa no diabo, principalmente ainda talvez um casamento que foi escolhido de uma forma errada. Talvez no começo o marido leva rosa de rocher, leva bombom, leva coisas especiárias, leva, sabe, algo para agradar a mulher. Chega um tempo, você casa, quando passa um determinado tempo, aquela mulher talvez voltar para casa. Sabe, talvez com o olho roxo em muitos casos, porque a mãe sempre fala assim, filha, não vai com esse homem porque eu não estou sentindo de Deus, filha, não vai não porque eu não estou sentindo de Deus. Mas o marido é bombadinho, o homem é bombadinho, então quando ela se vê, ela se tem mais perna tontinha. Por quê? Porque aquilo tornou como uma ilusão para a ótica humana dela, porque ela só observou, para ela como se fosse uma mercadoria, mas ela não sabe a consequência que pode trazer aquele tipo de autoforia, de mercadoria para a vida dela. Aí, em muitos casos, volta com o olho roxo, separa um casamento e fala assim, ai meu Deus, olha o que o diabo fez. Não, não foi o diabo que fez isso, foi você que tomou sua escolha errada. Sabe por que Jerusalém se afastou? Porque segundo a Bíblia, quem foi que escolheu? Foi Deus. Não, foi Jeremias? Não, foi o povo que escolheu receber aquela aflição e ir para a Babilônia ser perseguido. Eu quero dizer uma coisa para você aqui diante dessa noite. Saiba o que você vai escolher para a tua vida, para que lá na frente não venha trazer grandes consequências. Para concluir aqui o meu sermão, dizer para vocês resumidamente, tá? Aleluia. Você pode passar tempos difíceis, complicados, você pode se quebrar, você pode pegar, pode. Mas saiba de uma coisa, Deus está sempre diante do céu, preparado para perdoar os teus pecados. Amém? Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.